Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer e vamos para cima. Tá uma ótima sexta-feira para todo mundo, já início aí do final de semana, né? Quem fez, fez, quem não fez, esquece, só segunda-feira, rapaziada. Mas seguimos, tá? Muito obrigado a todos que compareceram na live ontem lá no Instagram, tá? Muita gente aí interagindo com o John, comentamos da partida, comentamos aí sobre algumas situações do Corinthians. Muito obrigado mesmo por todos os comentários. Mandei salve pra rapaziada. Pra quem não segue o John, o link da rede social já está aqui embaixo também na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, o Corinthians entrou em campo ontem contra a equipe do Fluminense lá no Maracanã, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, certo? E aí, um ponto já que me surpreendeu foi a escalação do Corinthians. Jogamos no 4-4-2, certo? Cássio no gol, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos. Meio campo com Fausto Vera, Maicon, Juan Oliveira e Giuliano. Dois jogadores que não vinham jogando. E o ataque Yuri Alberto e Pedro, tá? Então já surpreendeu na escalação. E aí qual que é o ponto? Que deu muito certo. E vamos dividir o jogo em dois blocos. Primeiro tempo e segundo tempo. O primeiro tempo, perto do ideal, tá? Perto do ideal daquilo que a gente espera do Corinthians. De construção, de marcação, de posicionamento. O primeiro tempo acabou 3-1 pro Corinthians. O Corinthians sai na frente com um golaço do Yuri Alberto. Um golaço, um passe do Maicon. Ele troca a passada para chutar com o pé direito, no ângulo do Fábio, um golaço. O Corinthians toma um empate, num erro do Fagner, uma bola que ele toma nas costas, certo? Não tem cobertura dentro da área, o Fábio Santos tenta acompanhar o Germancano, o Fagner tira o pé, a bola sobra no Lima para finalizar de muito próximo, muito perto do gol, 1-1. Só que antes disso, o Yuri Alberto tinha perdido um gol dentro da pequena área, sozinho, só ele e o Fábio. Um erro de passe do Fluminense. Por quê? Por que foi o erro? Um erro forçado, porque o Corinthians pressionou. O Corinthians estava com 6 jogadores praticamente dentro da área do Fluminense. Pressionando. Forçou o erro do Fluminense, a bola veio no Yuri. Yuri, domina a bola. Domina e faz o 2-0. Não, foi finalizar de esquerda, errou. Fluminense empatou. Só que o Corinthians não se abalou com isso. Com o gol perdido, com o gol tomado. Continuou pressionando, o Maicon rouba uma bola num contra-ataque que parecia aquele gol do Jô contra o Palmeiras, lembra? O jogo quando a gente estava com a menos, que o árbitro expulsou o Gabriel e era para dar cartão pro Maicon. Acabando o jogo, o time do Palmeiras fez um cruzamento, a bola sobrou, o Maicon vem, rouba a bola, vai no contra-ataque e faz o gol. Foi tipo ontem. Um lance de ataque do Fluminense, o Marcelo recebe a bola, né, que foi rebatida, perde a bola pro Maicon, o Maicon carrega, acha o Yuri, Yuri faz o gol. 2-1 Corinthians. Então o Yuri tinha perdido o gol sozinho, fez o segundo gol. Teve 3 chances, fez 2. Beleza. Na sequência, temos um pênalti pro Corinthians em cima do Juan Oliveira, Fábio Santos bateu 3-1. Tá? 3-1. No finzinho do primeiro tempo, temos um lance polêmico, tá? Que o Fluminense pediu pênalti em cima do Samuel Xavier. Tem ainda mostrando o pisão do Fábio Santos no Samuel Xavier. É um lance muito duvidoso. Por quê? Pelo que eu entendi, o VAR analisou que o pisão do Fábio Santos vem depois que a bola já tinha saído, tá? O Samuel Xavier finalizou pra fora e aí depois tem o pisão do Fábio Santos. Então acho que por isso que não marcaram o pênalti. Que o Fábio Santos erra na marcação e erra na cobertura. Mas, de qualquer forma, acabou 3-1 pro Corinthians. E aí a gente volta pro segundo tempo, é outro jogo. O Diniz tirou um zagueiro, colocou o Arias, certo? Com um jogador muito importante pro Flu. E aí, dali pra frente, só deu o Fluminense. O Corinthians, a partir do início do segundo tempo até o fim do jogo, só foi finalizar nos acréscimos e ainda com o Rony, tá? Com o volante Rony. Pra vocês entenderem como foi o segundo tempo do Corinthians. O Corinthians não ficou com a bola, o Corinthians trocou os 5 jogadores da frente e não criou nada. Foi um tempo de ataque contra defesa. E aí, cara, infelizmente,
Quando um time tá martelando, uma hora vai fazer o gol. Aí tem o chute do Lima de fora da área, tá? Que eu fiquei com a sensação de que o Cássio poderia ter tentado pular na bola. O Cássio vai na bola e faz assim, ó, desmancha. Ele vai na bola e desmancha. Não pode, cara. Não pode. Tem que pular. Tem que pelo menos pular. Tá? E aí o Corinthians toma esse gol do Lima. O Fluminense continua martelando, até que, num erro de saída de bola do Corinthians, um momento que a gente poderia ficar com a bola, tentar administrar, erra, bola cai no Ganso, ele de primeira acha o Arias nas costas da zaga do Corinthians. O Caetano deu um passo à frente para antecipar. Quem ficou na sobra? Gil e Fábio Santos. Uma vez que você tem o Gil e o Fábio Santos na sobra, na cobertura, você não tem ninguém, tá? Principalmente o Fábio Santos, que foi quem correu atrás do Arias. Obviamente não chegou nem perto dele e o Corinthians tomou o gol, tá? 3-3. E no fim do jogo, quem teve a chance do jogo pra virar foi o Fluminense e não o Corinthians. Foi um cabeceio, o Corinthians teve um cabeceio do Rony que nada, tá? E o Fluminense teve uma grande chance no escanteio. Poderia ter virado o jogo. Então assim, a gente teve a entrada do Rony, do Renato Augusto, do Mosquito, do Romero, do Felipe Augusto. Trocamos 5 da frente e o Corinthians não conseguiu sair, tá? Então assim, é um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito abaixo, tá? Tivemos até o comentário do Renato Augusto, falou que o Corinthians não ficou com a bola. Ele falou, a gente parou de jogar, começamos a dar chutão, e aí você traz o adversário para o seu campo. No primeiro tempo saímos jogando mais vezes, dificultamos o jogo do Fluminense. No segundo tivemos que correr atrás deles, não quisemos ficar com a bola, e por isso eles cresceram no jogo. Eu discordo do Renato, tá? Não acho que foi tanto só o Corinthians que não quis ficar com a bola. O time do Fluminense é um time muito organizado, é um time que fica muito com a bola. E no primeiro tempo tava sem o John Kennedy, sem o Arias, sem o Nino, que são 3 jogadores titulares da equipe. Só a entrada do Arias no segundo tempo já mudou o patamar do Fluminense, já mudou a rotação, já mudou a organização dentro de campo. E aí você pega o Corinthians, que é um time que está se readaptando. Obviamente que a gente vai ter dificuldades. No primeiro tempo deu tudo muito certo, no segundo tempo nada deu certo, tá? Nada deu certo. Então assim, temos pontos positivos e mais uma vez vemos muitos pontos que o clube precisa melhorar. Primeiro ponto, um presidente, tá? Um presidente. Porque na hora que você olha as opções que o nosso treinador tinha no banco, pô, chega a dar dó. Chega a dar dó, tá? Você fala, pô, mas poderia ter mudado, colocado outros nomes. Difícil. Muito difícil. E a situação no Brasileirão continua muito parecida. O Corinthians conquistou apenas 1 ponto, tá? Continua naquele bolo ali do 18º ao 12º, que temos apenas 2 pontos de diferença. O Goiás é o 18º com 30 pontos, o Inter é o 12º com 32. Diferença mínima, 2 pontos ali, tá? 2 pontos de diferença. Se antes de ontem, na quarta-feira, a rodada tinha sido muito ruim pro Corinthians, ontem a rodada, até a hora que o Corinthians entrou em campo, estava perfeita. Cruzeiro perdeu do Flamengo, o Santos perdeu do Bragantino. O Corinthians começa a vencer no Flu por 3-1, tava indo a 34 pontos, tava em 12º a 1 ponto do São Paulo, 4 pontos da zona, mas deixou escapar, né? Deixou escapar, não conseguiu sustentar o resultado e agora estamos em 13º e como eu disse, o próximo jogo do Corinthians é muito importante. Corinthians e América Mineiro em casa, o Corinthians contra o Lanterna. O América que nos últimos 5 jogos empatou 1 e perdeu 4. Então é o jogo para o Corinthians fazer 3 pontos e distanciar e respirar na tabela, tá? Mais uma vez eu coloco aqui, não acho que o Corinthians vai para a 2ª divisão, não acho. Acho que o Corinthians tem time para se manter na 1ª divisão e vai se manter na 1ª divisão. É o que eu acredito e o que eu estou vendo nesse momento, mas eu quero saber a opinião da fiel torcida, tá? Bom, família, tivemos uma declaração do senhor Fausto Vera ao fim da partida. Vou até pegar aqui primeiro a atuação do Fausto Vera, tá? As estatísticas dele. O primeiro em ações defensivas do Corinthians com 18 ações. O primeiro em cortes, tá? Tudo que eu falar aqui do Fausto, ele foi o melhor do Corinthians nisso, nessas estatísticas. Ações defensivas, 18. Cortes, 12. Chutes bloqueados, 2. Interceptações, 2. Ações com a bola, 56. E passes certos, 24. Então
Então ele foi o melhor do Corinthians em ações defensivas, cortes, chutes bloqueados, interceptações, ações com a bola e passes certos. Um jogador que, há um mês atrás, era um jogador descartável para muitos torcedores. Ai, que o argentino não presta. Ai, que o argentino é enganação. Primeiro, ele não tinha uma sequência. E agora eu vou pegar a declaração do próprio Fausto sobre essa data FIFA que o Corinthians teve. Ele falou, ó, o que mudou foi que trabalhamos a parte tática que precisávamos melhorar. Perdemos muitos meses de trabalho também. Agora temos que melhorar, aproveitar que o treinador está fazendo bem as coisas e estar juntos para sair dessa situação e já pensar nas próximas vitórias. Pô, é só pegar essa frase dele. Perdemos muitos meses de trabalho. Pois será que ninguém lá dentro via isso? Tenho certeza que muitos jogadores viam isso também. Mas, em um momento que você não tem um presidente, você não tem um gestor de futebol, esquece. Esquece, não adianta. Não adianta, tá? Comentei aqui diversas vezes. Se o Corinthians tivesse contratado um treinador na data FIFA anterior a essa, que foi a gente eliminou o Estudiantes com aquele jogo no sufoco, teve jogo com o Palmeiras no fim de semana, que foi 1-1, né? Ou 0-0, o empate, foi 0-0, né? E aí entrou uma data FIFA. Pô, traz um treinador ali, o cara ia ter uma data FIFA, alguns jogos, pra depois ir pro primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. A gente teria alguma chance. Não, manteve o Luxemburgo, manteve, até a hora que não dava mais, aí trouxe o Mano Menezes. Com a corda no pescoço, tenta resolver aí. Tenta empatar com o Fortaleza lá pra levar pros pênaltis. Olha a diferença de uma data FIFA na mão do Mano Menezes. Olha a mudança de postura. Só que não é só isso. Precisa de uma montagem de elenco. A gente precisa urgentemente de uma reformulação. Só que isso só pode acontecer no fim do ano, tá? Então a gente aguarda aí as eleições, a mudança, porque tô com a esperança de um Corinthians melhor pro ano que vem, tá? De verdade. Tô com a esperança de uma reformulação geral, uma mudança aí de 100% no elenco, para que a gente possa ter dias melhores no ano que vem no futebol. E eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam dessa declaração do Fausto Vera principalmente contra o Luxemburgo, né? Mas, de modo geral, contra a diretoria do Corinthians. Bom, rapaziada, agora falando um pouco sobre a parte financeira do Corinthians, tá? O nosso clube tem uma dívida de 8,5 milhões de reais, tá? Para ser paga pro Ralf, ídolo aqui da nossa equipe, multicampeão e tudo mais, tá? E o Corinthians fechou um acordo de parcelamento dessa dívida, tá? Nosso clube já pagou 2 parcelas, tá? 2 parcelas. Essa dívida aí é sobre salário, direito de imagem e rescisão, tá? E alguns atrasados acumulados desde 2018, tá? No retorno do Ralf aí pro Corinthians e tudo mais. O Corinthians ficou com muitas dívidas com o Ralf, foram acumulando e tal, chegaram nesse valor de 8,5 milhões e o Corinthians acertou um parcelamento, que serão 20 parcelas aí, com a última para outubro de 2025, tá? Outubro de 2025, e o Corinthians já pagou 2 parcelas, tá? Então a gente aguarda aí a finalização desse pagamento, no mais, sem grandes problemas, tá? O acordo foi extrajudicial, nem foi para a justiça, um acordo entre o Corinthians e o atleta diretamente, e resolveu a situação, tá? Um ponto que eu gostaria de comentar sobre o Ralf e até sobre a situação que o Corinthians vive hoje. Muitos torcedores comentavam, mas o Ralf tinha que ter ficado no Corinthians. Mas o Ralf, se fosse o Ralf, não sei o quê. Se fosse o Ralf hoje, o time era Fagner, Gil, Fábio Santos, Cássio, Ralf, Paulinho, que tá machucado agora, mas que está no nosso elenco, Renato Augusto, tá? Romero. Então assim, no momento que o Thiago Nunes chega, já tira o Ralf, tira o Jadson. E foi muito criticado por isso. O Vitor Pereira no passado, precisamos rejuvenescer o elenco, precisa diminuir a idade. Foi criticado, tá? Só que hoje a gente vê o momento que o Corinthians chegou. Se tivesse feito esse corte antes, não tava nessa situação. Mas precisa acabar com essa gratidão eterna. Pô, você tem gratidão pelo cara? Faz um jogo festivo, faz um evento no fim do ano, no aniversário do clube. Mas não dá pro cara ficar no time principal do Corinthians, tá?
Precisamos de uma reformulação. É o pedido principal do torcedor hoje e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho falando sobre o mercado da bola, tá? Surgiu mais uma vez a informação de que o Galo está negociando a renovação de contrato do Guilherme Arana, tá? E que o atleta aguarda uma proposta do Corinthians, tá? Ele falou que vai conversar com o Galo sobre a renovação, mas aguarda uma proposta do Corinthians. E aí eu tô com a pulga atrás da orelha, tá? Com a pulga atrás da orelha. O veículo Jogada 10 diz que o jogador sabe que o Corinthians vai fazer uma proposta, tá? Que ele tem um sonho aí de retornar à seleção brasileira, se firmar na seleção brasileira para a Copa de 2026, tá? E disse que está avaliando se o Galo vai manter um time forte para o ano que vem também, tá? Então ele está aguardando a proposta do Corinthians, está avaliando o Galo e não sei o quê. É essa conversa que tem hoje. E aí eu fui ver de novo, eu falei, não, só posso estar maluco. O contrato do Arana não acaba agora no fim do ano, ele tem mais um ano de contrato. Foi ver, sim, o contrato do Arana acaba em dezembro de 2024. Então como que ele tá esperando uma proposta do Corinthians? O Corinthians não vai comprar o Arana. A multa dele é de 30 milhões de euros. 150 milhões de reais. Tá? Pra Europa. Futebol brasileiro é 80 milhões de reais. O Corinthians não vai pagar 80 milhões de reais em um jogador. Tá? Não vai pagar. Então assim, não existe a possibilidade do Guilherme Arana jogar no Corinthians em 2024. E aí o Samir trouxe uma informação, o Samir Carvalho, de que o Arana hoje tem um salário de 450 mil reais e ele está negociando com o Galo que ele quer um salário de 1 milhão e 200 mil reais. Ele quer mais do que dobrar o salário dele. Se dobrasse, ia para 900 mil. Ele quer mais. Ele quer 1 milhão e 200 mil. E o Galo está estudando uma proposta de 1 milhão de reais para o Arana. Mais do que o dobro do que é o salário dele atual, tá? E aí, o que eu entendo disso tudo? Tá? Agora uma avaliação do John. Que o Arana, ou não diretamente o Arana, mas o empresário, alguém ligado, tá usando o nome do Corinthians para valorizar o Arana e renovar o contrato com o Galo com um salário absurdo. Ó, Corinthians tá ligando. Ó, Corinthians tá interessado. Se não fechar com a gente, já vou fechar com o Corinthians, tá? E no fim das contas, o Corinthians não vai ver nem cor do Arana. Nada, tá? Então, pro torcedor que tinha uma expectativa, eu até comentei sobre isso, seria muito bom o Arana no Corinthians, só que hoje é muito distante da nossa realidade. E é mesmo, tá? E é mesmo. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. No fim das contas, isso tudo sobre o Arana parece que é conversa de empresário, uma forçação de barra com o Atlético Mineiro para valorizar o atleta e conseguir um salário, o maior salário possível, né? Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreve pra gente bater a meta aí de 95 mil inscritos. Falta pouquinho, a gente vai devagarinho aí construindo essa marca. Família, ontem o Pedro Ramiro, tá, que é setorista aí da equipe do Corinthians, trabalha na Bandeirantes, tá? E ele trouxe a informação que uma fonte importante do Flamengo reafirmou que o clube carioca tem interesse na contratação do Carlos Miguel. A gente debateu isso há uma semana atrás. A gente falou que o Flamengo tem o goleiro Santos, tem o Matheus Cunha, tem o Rossi. E que é muito estranho esse interesse num quarto goleiro, tá? E foram goleiros que tiveram sequência no Flamengo. Não foram goleiros, um Matheus Donelli, igual no Corinthians, que joga uma vez na vida e só. Não. São jogadores que estão jogando. O Matheus Cunha teve sequência. O Santos, campeão da Libertadores pelo Flamengo, Copa do Brasil, ano passado, estava na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E o Rossi, que foi contratado para ser o goleiro titular, foi titular na Copa do Brasil. Na final agora contra o São Paulo. Primeiro jogo Matheus Cunha, depois o Rossi. Então assim, qual o embasamento desse interesse do Flamengo no Carlos Miguel? E aí, para mim, o ponto importante é a atuação da diretoria do Corinthians. Tem que chegar a falar pro Flamengo, a situação é a seguinte, não vamos negociar o Carlos Miguel. Na minha opinião, tá? Porque, como eu já disse pra vocês, pra mim o Carlos Miguel merecia uma sequência como titular do Corinthians. Tá? Não estou gostando das atuações do goleiro Cássio. Ontem, pra mim, fez defesas importantíssimas.
Só que os gols que toma, parece que o Cássio não pula, ele faz assim, ó. O cara chuta. Os 2 gols do Lima, ele faz assim, ó. Desmancha. Desmancha. Tá? Eu gostaria de ver uma sequência do Carlos Miguel jogando como titular em jogos do Brasileiro, pra gente ter uma avaliação. Pô, dá pra colocar? Não, segura. Ainda é o Cássio. Tá? Porque não tem como ter uma opinião concreta se a gente não tem um embasamento da sequência do Carlos Miguel. O que a gente tem é o Carlos Miguel, todas as vezes que jogou, nunca perdeu. Nunca perdeu com a camisa do Corinthians, tá? Então assim, é o embasamento que a gente tem até o momento. Não temos pra frente. Será que o Mano Menezes vai ter a coragem de tirar o Cássio ainda em 2023? Se ele vai fazer essa mudança em 2024? Se ele vai fazer essa mudança? São muitas questões e eu quero saber a opinião do fiel torcedor, família. Vamos pra cima, tá? Tomara que o Flamengo desista dessa negociação ou que a gente tenha um presidente ponta firme que fale, ó, esquece. Carlos Miguel segue no Corinthians, pode esquecer esse interesse do Flamengo no jogador. Certo, família? Vamos pra cima. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!